Bom, turma, estamos aqui hoje para quê? Para fazer a Move Live de número 71 com o tema Cultura pode ser cruel aos animais? O que vocês acham? Será que pode ser considerado cultura uma prática que cause sofrimento, tortura a animais não humanos sencientes? Será? Claro que não, né? É sobre isso que vamos falar um pouquinho hoje, com uma pessoa que tem uma experiência com a advocacia animalista, justamente nas atividades ditas culturais, que acabam promovendo sofrimento aos nossos irmãos animais. Então vamos lá, vou aceitar aqui o Ramé na live. Hoje eu vou me acostumar a falar Ramé, não Ramé. Rogério, querido, bem-vindo. Tudo bem, Rafael? Beleza, beleza. Tudo jóia, meu querido. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco, então, com o pessoal que nos assiste, né, sobre essa temática tão instigante que é a questão da relação cultural com a exploração animal, né? Acho que temos bons motivos para estarmos aqui e um bom papo pela frente. Seria bom que não tivéssemos motivos, né? Mas temos, então. É verdade. Então, turma, bom, Rogério Ramé é a segunda vez que ele participa aqui em lives do Move e queremos tê-lo aqui outra vez também, muitas outras vezes. O Rogério é advogado animalista, ele é doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, ele é mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul, é pós-graduado em Direito pela Universidade de Lisboa, é professor do curso de Direito do IPA, coordena o curso de especialização em Direito Animal e Prática Animalista do IBMCE e é criador aí da primeira disciplina de Direito Animal a ser ofertada em um curso de Direito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma admiração pelo Rogério. Um dos primeiros cursos que fiz sobre direito animal foi por um curso realizado pelo Rogério, ele deu aulas nesse curso, um curso da OAB, eu acho que é do Rio Grande do Sul, a ESA, né, e foi muito interessante ter assistido as suas aulas naquele tempo. A Evinha, né, minha companheira, assistiu também, e ali foi o nosso primeiro contato contigo. Já faz um tempo. Poxa, eu só tenho que te agradecer, Rafael, pelas palavras e pelo teu carinho, inclusive pela postagem que tu fez na chamada dessa live. De fato, eu estou nessa perspectiva de atuação com o direito animal há algum tempinho já, e nem sabia que tu tinha participado daquele curso, foi uma grata surpresa, porque foi realmente um curso piloto que a gente implementou aqui na ESA do Rio Grande do Sul e acabou tendo uma abertura para pessoas de fora do Rio Grande do Sul, justamente por essas experiências novas que nós estamos tendo aí com formatos de aulas à distância, né? E o curso então foi gravado e acabou sendo oportunizado para mais gente. Fiquei muito feliz em saber que tu participou. E, enfim, acho que o direito animal ele chegou, né, de uma forma definitiva, tanto no ambiente acadêmico quanto na vida das pessoas. Está começando a surtir a gente está começando a ver essa reverberação na prática, assim, o que é muito importante, né? Então, te agradeço pelo convite, tá? Eu queria deixar isso público aqui no nosso início, porque é uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês do Move. Eu admiro muito o trabalho de vocês, respeito muito o trabalho também, e acho que tem tudo a ver, assim, com essa questão, inclusive do que a gente vai conversar hoje, né, sobre a perspectiva cultural e como a cultura, por vezes, nos aprisiona em determinadas práticas e como é importante a gente dialogar sobre isso para as pessoas perceberem que, de fato, a cultura não é estática. A cultura, ela sofre o fenômeno da acumulação, né? Uma geração pode modificar, assim, comportamentos da geração seguinte. E nós somos prova viva disso, porque estamos trabalhando com direito animal, tu também, né? E a gente sabe que a gente está mudando a própria cultura jurídica, né?
Então é um prazer imenso estar aqui hoje, espero que a gente consiga e que o pessoal também participe conosco aí, nos ajude, mande as suas ideias, seus comentários para a gente poder também aprender um pouco com essa troca com o público que está nos vendo, né? É isso mesmo, turma. Enviem perguntas, comentem, que eu vou tentar interagir bastante aqui com vocês para a gente formar um diálogo bem interessante nessa noite de hoje. Esperamos, sinceramente, contribuir para que essas informações cheguem a mais pessoas e cada vez mais consigamos superar culturas que causem sofrimento aos animais. Nós aqui no MOV mantemos um diálogo constante com o movimento animalista, estamos sempre convidando essa turma, independente de espiritualidades, de crença, isso não é o nosso foco aqui, apesar de sermos um grupo espírita e divulgarmos que a ética espírita nos convoca a uma atitude de amor, de respeito, de compaixão para com todos os seres, assim como o direito animal também nos convoca a essa ética com os animais não humanos. Mas para começar, querido Ramê, queria te fazer uma perguntinha, que você nos fale um pouquinho de você, que você nos diga o que te levou a defender os animais não humanos, me fale um pouco do seu veganismo e como que isso está pessoalmente para você. Isso mudou a sua vida em algum ângulo? Enfim, fale um pouquinho de você brevemente para que a gente entre depois na questão da cultura e do direito animal. Legal, perfeito. Como tu sabes, eu sou da área jurídica, né? Eu sou advogado e sou professor, né? E hoje eu sou advogado animalista. E não falo da boca para fora, é a única área de atuação profissional minha com o direito, fora do meio acadêmico, na advocacia, é com o direito animal. Uma das minhas bandeiras hoje é, inclusive, a disseminação do direito animal no âmbito jurídico, para que mais advogados animalistas surjam por aí, Brasil afora, né? Tanto é que estou coordenando um curso de pós-graduação, e a gente sabe que a pós-graduação ela tem esse viés profissionalizante de jogar a pessoa no mercado de trabalho, oportunizar ela a ter uma capacitação profissional para atuar profissionalmente, né, naquela área que está se especializando. E com o direito animal não é diferente. Então, o curso de especialização no direito animal hoje é um curso vocacionado à formação de juristas, de animalistas para atuar na prática com o direito animal, né? Uma área que ainda é pouco conhecida, até mesmo de muitos estudantes de direito, que sequer sabem que é possível desenvolver um trabalho profissional nessa área, um trabalho com a técnica jurídica e de forma profissional mesmo, inclusive buscando remuneração para o que faz, não ser só aquela ideia de que o direito animal é para o cara que tem tempo para fazer um trabalho pro bono, né? Então essa é uma das minhas bandeiras. Claro que a gente sabe que tem uma perspectiva social forte, a gente nunca vai conseguir se desvincular de uma atuação ideológica, né, motivada pelo social, pelo senso de justiça, então isso nos move. E comigo, Rafael, agora então, respondendo a tua pergunta, o processo foi mais ou menos assim. Eu, desde que me formei no direito, eu tinha, isso é meio que de cada um, né, eu tinha comigo sempre algo que me puxava para questões ideológicas, assim. Então, desde o primeiro momento em que eu comecei a estudar o direito ambiental, que foi a minha primeira paixão no direito, vamos dizer assim, para mim atuar profissionalmente como advogado, que foi o direito ambiental, sempre também naquela perspectiva de defender o meio ambiente, de ter uma perspectiva de atuação numa linha ecológica. Então, eu me vinculei já desde o início com os movimentos de defesa ambiental, com os movimentos ecológicos aqui da minha cidade, as ONGs de proteção ambiental aqui da minha cidade, e já desde o início, logo após a minha formatura, isso lá se vão mais de 20 anos atrás, eu comecei a atuar com o direito ambiental. Eu participei, acho que, da primeira turma de especialização em direito ambiental na minha cidade, aqui, ou na região metropolitana da minha cidade, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
isso em 2002. E como eu te disse, comecei a atuar na advocacia ambientalista. E confesso para ti que nesse período da minha vida eu ainda não era vegano e eu ainda não fazia uma associação muito clara da própria perspectiva de proteção ambiental com a proteção dos animais. Eu ainda raciocinava muito naquela lógica de que, obviamente, os animais merecem respeito enquanto objeto da proteção jurídica do meio ambiente, né? Como um bem jurídico coletivo, que é como o direito ambiental costuma tratar os animais. Não de forma individualizada, não como seres sencientes. A própria questão da senciência apareceu, esse conceito surge na minha vida bem depois. Né? Na época que eu comecei a atuar com o direito ambiental, sequer falávamos em senciência animal. Mas, enfim, a minha primeira perspectiva sempre foi nesse sentido da justiça ecológica, de buscar uma proteção ambiental por reconhecer na natureza um valor intrínseco que mereceria uma proteção. E, através dessa minha atuação, eu, obviamente, quando tu entra numa perspectiva um pouco ativista, um pouco militante, muitas coisas, muitos processos transformadores começam a surgir, né? Então, eu me vi cada vez mais um militante pelo meio ambiente, pelas causas ambientais. Entrei em algumas brigas pesadas aqui no meu estado, até com a minha atuação como advogado. Ingressei com uma ação civil pública contra uma hidrelétrica, para vocês terem uma ideia, porque havia perda de Mata Atlântica, havia problemas até relacionados com animais, de resgate de fauna. Enfim, uma série de questões que aos poucos foram me levando para o caminho que hoje é sem volta, que é o caminho do direito animal. Eu comecei, acho que por volta de 2011, a participar de alguns eventos aqui em Porto Alegre também, os primeiros organizados pela professora Fernanda Medeiros, que era professora na PUC, com quem eu já tinha uma grande afinidade, né? E aí comecei a participar de eventos de direito, na época ainda nós chamávamos aqui direito dos animais, e comecei a me sentir provocado, inclusive, por falas de colegas já há mais tempo pesquisando sobre esse tema. Eu me considero daquele, se a gente pegar aquela classificação que o Tom Regan faz lá, dos vincianos, dos damascenos e dos relutantes, eu fui claramente um relutante, né? Eu precisei de um autoconvencimento acerca da questão dos direitos animais. Não foi imediato, não vou ser hipócrita de dizer que imediatamente tudo fez sentido. Foi uma caminhada. E até no primeiro momento eu trabalhava muito naquela linha, inclusive, do dever humano, achava que nós tínhamos que nos preocupar muito mais com os deveres de proteção aos animais, do que propriamente com a afirmação de direitos por eles, né? E aos poucos, Rafael, o processo começou a maturar dentro de mim, então por isso que eu digo que eu fui um relutante. Até a própria questão alimentar foi uma dificuldade minha no início, né? Mas quando eu decidi, e isso foi uma junção de fatores, eu decidi apresentar na instituição onde eu dava aula um projeto de extensão, isso em 2016, um projeto de extensão com direito animal. Eu tomei a decisão definitiva daquilo que já vinha me incomodando há algum tempo, de parar de me alimentar de animais. E aí o processo se deu de forma mais acelerada. Eu acho que o veganismo, ele é muito transformador. Então, se eu fosse te dizer o que de fato me transformou e fortaleceu a minha convicção, porque hoje é uma convicção, então você pode falar o que for, eu posso ter o embate verbal com outras pessoas, seja ela quem for, mas não desfaz aquela convicção que já está bem presente dentro de mim, de que os animais merecem respeito, têm dignidade, importam por si só, e a própria interpretação jurídica que eu faço hoje do direito
ela já está nessa linha, e para mim é muito claro que os animais já são sujeitos de direitos pelo nosso ordenamento jurídico há muitos anos, desde 1988, no mínimo, a partir da Constituição, mesmo que não se interpretasse dessa forma há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, né? Mas, de fato, Rafael, foi o veganismo o impulsionador desse enraizamento, assim, dessa convicção em mim, né? E, de fato, também me transformou como ser humano, acredito. Porque eu não acredito também apenas na racionalidade, no argumento racional como um fator transformador de alguém ou mesmo impulsionador de uma mudança de comportamento em mais ampla escala. Se não tiver, de fato, um aumento de empatia interna no indivíduo, né? E claro que isso vem a reboque de educação, de busca de informação, de uma série de coisas que foram necessárias nesse meu processo, né? Eu precisei estudar, eu precisei ler muita coisa e ouvir muita gente falar e ver muita palestra e ver vídeos e ver documentários, que foi o fechamento, digamos assim, desse processo de aumento de empatia que eu já vinha tendo ao longo dos anos. E também há outros fatores que podem parecer singelos, bobos para alguns, mas o convívio com as minhas animais de estimação aqui de casa, né? Eu passei a ver elas com outro olhar, eu passei a ver elas com um olhar diferente, assim, eu passei a ver comportamentos que eu não via, ver reações que eu não via, eu me tornei uma pessoa mais atenta aos interesses delas, né? E isso tudo, de uma certa forma, me faz com que hoje, e eu não digo que eu estou pronto, não estou, eu tenho ainda muito a desconstruir e reconstruir, porque, pegando o gancho do que a gente vai falar, né, nós estamos inseridos numa cultura de exploração animal. Eu tenho 48 anos, então, há 40, provavelmente, ou 30 e tantos, eu convivi com uma cortina na frente disso, eu não enxergava isso. Até por isso eu tenho um pouco de dificuldade também de apontar para alguém e dizer que alguém está errado, que a pessoa não enxerga, como assim, você é cruel, você não vê, porque é um processo difícil, nem todo mundo consegue ter muito claro isso, né? Mas comigo foi assim. E a partir daí, então, eu desenvolvi esse projeto, passei pelo desafio de dar aula de direito animal num estado aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade onde pouco se falava sobre direito animal, né? Como tu bem disseste, foi a primeira universidade, o primeiro curso de direito em Porto Alegre que implementou a disciplina de direito animal. Então, dentro do próprio corpo docente, eu tinha alguma resistência, dentro do corpo discente, junto aos alunos, era um desafio diário, né? E até de exercício de paciência, muitas vezes, os embates em sala de aula, né? Mas eu acho que tudo fluiu bem. Hoje em dia, o direito animal no IPA, onde eu dou aula, é super reconhecido, é super respeitado, né? E eu fico muito feliz, assim, olhando para trás e vendo que faz sentido. E hoje eu sou um advogado animalista, então e me enche orgulho em dizer isso, porque não é o dinheiro que me move, né? Porque o direito animal ainda não é uma área de atuação muito fácil de lucratividade, mas com o profissionalismo, com alguns casos de sucesso aqui e ali, a gente começa a mostrar que é possível e que é necessário com que a sociedade, tutores de animais, ONGs de proteção animal, tenham uma assessoria jurídica que possam confiar, né, no perfil do profissional, nos valores do profissional, e possam confiar no trabalho e no resultado e o retorno que o trabalho acaba dando, né? Então, não sei se te respondi, mas basicamente é isso. Eu fiz um mestrado depois, fiz um doutorado também, passei por toda a trajetória acadêmica. E hoje estou coordenando uma pós-graduação, que também me enche de orgulho. Nós temos aí, inclusive tu és um dos docentes, né? E que temos aí 50 alunos e alunas que estão se formando
em direito animal em breve, como novos especialistas na área no Brasil. E a esperança é essa, é jogar para o mercado uma galera preparada para atuar na defesa dos animais, porque é isso que acaba nos movendo, né, acima de qualquer outra coisa. Essa é a pergunta que eu mais gosto de fazer e as respostas que eu mais gosto de ouvir. É esse lado humano, né? Esse lado, antes da gente falar da técnica, né, dos aspectos ali legais, jurídicos, né, esse lado humano, né? Fico muito feliz com a resposta, agradeço por fazer esse depoimento, né, sobre a sua vida pessoal aí no direito animal. Então, turma, hoje nós estamos aqui falando um pouco sobre a questão do direito fundamental à cultura e o direito fundamental também dos animais. E existe uma série de tradições e atividades repetidas, atualmente causam muito sofrimento aos animais não humanos. E eu, Rogério Ramê e muitas outras pessoas estão envolvidas na mudança dessa cultura. Inclusive o Ramê, ele vai contar para vocês algumas experiências que ele tem jurídicas, conseguindo, né, frear algumas dessas atividades que causam sofrimento a animais, como as pegas do porco e tantas outras que o Ramé vai contar para a gente. E aí eu te faço a segunda pergunta. Nos conte então um pouquinho desses casos que você já atuou, envolvendo aí maus tratos aos animais, nessas manifestações ditas culturais. Legal. Pois é, a gente vive um momento, Rafael, complicado em termos jurídicos no Brasil, quando envolve essa questão cultural, que envolva violência, sacrifício, exploração animal. Vamos nos ater hoje a algumas práticas ditas culturais, né, que se utilizam no seu modus operandi, vamos dizer assim, na forma como a prática se desenvolve, se utilizam de animais. É importante o pessoal ter bem claro que essa questão não é nova, né? No mínimo, desde a década de 90, o STF vem enfrentando uma série de julgados, nós já temos proferidos pelo STF, vem enfrentando essas questões. Então, a gente teve, por exemplo, no STF, no final da década de 90, um julgado proibitivo da farra do boi, tida também como uma manifestação cultural, e que todos que já ouviram falar conhecem um pouquinho de como é a forma, como se dá a farra do boi. Acredito que não tenham dúvidas de que é uma prática que submete o animal a uma indignidade de tratamento absurda e a uma violência absurda, né? Então a farra do boi foi proibida pelo STF, se eu não me engano, em 1997. Posteriormente a isso, nós tivemos, no mínimo, 3 ações diretas de inconstitucionalidade que versaram sobre as rinhas de galo. E as rinhas de galo, elas foram proibidas pelo STF em todos esses julgados, por também se entender, e às vezes até numa linha um pouco mais ampla, de que sequer poderiam ser caracterizadas como práticas culturais, tamanha a violência e tamanha a forma de tratamento cruel e indigno que essa prática acarreta para os animais envolvidos na rinha de galo. Mais recentemente, a gente teve o caso das vaquejadas, que também, numa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei cearense que regulamentava a vaquejada. Bom, embora a gente tenha esses julgados históricos, a gente sabe que a farra do boi continua sendo praticada em Santa Catarina, Rafael, mesmo que de forma clandestina. As rinhas de galo continuam sendo praticadas nos mais distintos rincões do Brasil aí. Sai toda semana uma notícia de uma apreensão policial, de uma rinha de galo clandestina, onde se fazem apostas, né? Tem sempre um mercado lucrativo que sustenta essas práticas, né? Da mesma forma, diga. Inclusive, existem aí proposições legislativas
visando legalizar as rinhas de galo. Tu vê só, né? As proposições legislativas no Brasil, elas é aquela coisa, né? A gente, cada vez que a gente vê, é só muita decepção. Não vou dizer só, mas muita decepção, sobretudo nesses últimos anos. Mas, enfim. E as vaquejadas, a gente também teve um problema, né? Porque, embora reconhecida a sua inconstitucionalidade, houve todo aquele movimento no Congresso Nacional, posterior à decisão do Supremo, que fez com que fosse aprovada a Emenda Constitucional 96, incluindo um parágrafo, né, novo no artigo 225 da Constituição Federal, como se a própria Constituição pudesse, pelo texto legal, afastar uma situação que é inerentemente cruel e que o próprio STF, já num julgado muito importante e muito denso de profundidade de análise, reconheceu que a prática é cruel, né? Mas, enfim, a gente tem esses problemas, seja pelo descumprimento de decisões mesmo do STF, por questões talvez culturais muito fortes, que fazem com que uma decisão judicial por si só não consiga superar um paradigma cultural, né? E movimentos até mesmo legislativos, como tu mencionou, e como se deu também no caso da Emenda 96, que de alguma forma procuram esvaziar decisões do Supremo e retomar um processo cultural. Só um pouquinho. Minha esposa estava aqui do lado, deu uma risada, pedi para ela baixar o volume. E decisões legislativas que acabam, né, de um modo ou outro, tentando esvaziar conquistas e até essa evolução de um pensamento que pode partir do jurídico, né, ou do poder judiciário, mas que muitas vezes não ressoam da forma como deveriam ressoar na sociedade, ou nos adeptos dessa prática. E aí há aquela resistência, como se deu no caso das vaquejadas, e é o problema que a gente enfrenta hoje, com vaquejadas, com rodeios, né, com provas de laço, que acabam sendo ainda toleradas, por mais que se saiba que flagrantemente há uma exploração e uma crueldade aos animais, são toleradas e legalizadas pelo próprio direito. Diga, Rafael, tu ia perguntar? É importante ressaltar que o direito à cultura é um direito fundamental, previsto na Constituição, artigos 215 e 216, e a questão do direito animal não se coloca contra esse direito fundamental, mas se coloca contra a crueldade praticada com animais. Então, muitas dessas atividades, elas podem persistir, desde que modificadas, sem a crueldade contra os animais, né? Então, por exemplo, em práticas de rodeio, de vaquejadas, há eventos musicais, há encontros de pessoas, né? Há, enfim, uma série de atividades que podem continuar. O que não pode persistir é causar sofrimento, tortura a um ser sensível, né? Perfeito, Rafael. Não se trata de entender ou interpretar que a cultura por si só é o problema. Mas a gente tem no nosso sistema jurídico, isso é importante o pessoal compreender, a Constituição, ela protege, né, um interesse fundamental dos animais não humanos ao não sofrimento. E a nossa Constituição, no nosso sistema jurídico, ela colocou uma regra que já, pelo próprio constituinte originário, o legislador que elaborou o texto da Constituição, né, e aí a gente chama de constituinte originário, ele já fez a ponderação prévia da colisão entre cultura, ou direitos culturais, e práticas que possam submeter os animais à crueldade. E inseriu no texto constitucional uma regra, um mandamento definitivo, que tem a mesma natureza da proibição à tortura contra humanos. Então, se a gente pensasse, por exemplo, em uma prática cultural que submetesse humanos à crueldade ou à tortura, isso seria flagrantemente inconstitucional, porque a natureza da proteção
à dignidade humana e à vedação à tortura foi inserida no nosso texto como um mandamento definitivo, que não admite ponderação. Isso eu estou falando de forma técnica, tá? Sob esse ponto de vista jurídico, a esfera de liberdade do exercício de um direito cultural foi limitada pelo Constituinte a limitação se dá, tu pode exercer a tua cultura livremente, desde que tu não submeta animais à crueldade. Porque esses valores, em termos de princípios, já foram ponderados previamente pelo legislador, a ponto dele estabelecer um mandamento definitivo de vedação à crueldade aos animais. Então, por isso, toda a cultura e o direito cultural, na sua máxima plenitude, tem que ser assegurado pelo Estado. Isso está na Constituição. Desde que não implique em sofrimento ou crueldade aos animais. Porque há um mandamento definitivo que não admite espaço para ponderação. Então, por vezes, quando surgem esses debates, existe até uma tendência, às vezes até dentro do STF, se a gente for olhar os votos dos ministros, por vezes eles caem na tentação de fazer um juízo de ponderação, que não me parece, salvo com todo respeito, não me parece a melhor técnica, na medida em que a vedação de crueldade não é princípio ponderável. É uma regra, é um mandamento definitivo. Mas, enfim, eu tenho um caso interessante para comentar contigo, já que tu perguntou da minha experiência, que vale a pena a gente comentar, que é o caso da pega do porco. Por quê? Primeiro porque é um caso, Rafael, que não é desses tão famosos como rinhas de galo, vaquejadas, farra do boi. Não teve julgado no STF ainda, né? Espero que não precise chegar lá. Mas é um caso que tem algumas peculiaridades que vale a pena a gente destacar aqui. Primeiro, eu não sei se o pessoal já ouviu falar da pega do porco, né? Algumas cidades, sobretudo do sul do Brasil, têm uma tendência de praticar mais essa atividade, né? E como é que funciona a pega do porco? Na verdade, se coloca um filhote de porco dentro de uma arena, né? E algumas pessoas, competidores, vão perseguir esse porquinho, geralmente é um filhote, né? Porque o ser humano até nesse ponto ele se protege, né? Então ele coloca um filhotinho de porco, pequenininho, que tem que fugir das pessoas e as pessoas têm que capturar o porquinho com as mãos. Muitos desses eventos, inclusive, a premiação para o vencedor é o próprio porquinho, Rafael. Então a pessoa ganha a prova e leva o porquinho para casa, né? E no ano de 2019 eu ingressei com a primeira ação civil pública, junto com alguns colegas advogados aqui do Rio Grande do Sul, com a primeira ação civil pública na cidade de Estrela, um município gaúcho aqui do nosso interior do estado, próximo a Porto Alegre, que estava com o incentivo do poder público municipal promovendo uma festa, e uma das atividades dessa festa era a pega do porco, com equipes, competidores inscritos na competição, enfim, prova masculina e feminina. Então tinha competidores masculinos e tinha a prova feminina também da pega do porco. Nessa primeira ação civil pública, que foi talvez a mais desafiadora, porque a gente não tinha nenhuma decisão judicial que amparasse proibição ou liberação dessa prática, foi necessário armar uma estratégia que eu entendo que nenhum advogado animalista ou o pessoal que vai atuar na área pode abrir mão, que é um amparo técnico veterinário. A gente não pode também ter a pretensão, sobretudo nós somos do direito, de achar que o nosso olhar ou que a gente vai escrever numa petição simplesmente vai convencer o julgador de que aquela prática é cruel ou que há um sofrimento intrínseco ao animal. Diga. Tem uma turma aqui no chat, né, que está pasma com a descrição que você fez dessa atividade. Muitas pessoas realmente não conhecem. Eu só fui conhecer por meio, né, dos seus estudos, da sua advocacia animalista.
Realmente, Rafael, os vídeos são muito impactantes. Tem vários vídeos no YouTube, se o pessoal botar Pega do Porco no YouTube, vai aparecer, porque esses eventos vêm sendo filmados e divulgados, né? Mas tu ia Inclusive, tem uma complementar, desculpa. palestra sua no YouTube, de uns 20 minutos. Eu recomendo que a turma assista. E na palestra você passa um trecho desses vídeos, né? E eu, meu amigo, eu ouço até hoje os gritos dos porquinhos, dos leitões, né? Fugindo dos seres humanos se jogando em cima deles. Então, é uma prática muito cruel por si só. Basta assistir ali alguns segundos para perceber o pavor, o temor, a aflição que essa atividade causa, né, a esses animais. Sem dúvida. E aí, qual foi o primeiro embate? Então, claro, a gente juntou, foi necessário pedir apoio para médicos veterinários para analisarem os vídeos, analisarem a prática, até porque a gente estava entrando com uma ação para um evento que iria acontecer dali a 10 dias, mais ou menos. Então, a gente precisou que os veterinários assistissem os vídeos dos eventos dos anos anteriores e fizessem um laudo veterinário, né, afirmando, ou eu não digo nem afirmando, analisando, porque o pedido foi bem técnico mesmo, nos amparem aqui, tem ou não tem crueldade nessa prática. E aí os laudos foram muito significativos no sentido de demonstrar que, primeiro, os animais, como suínos, dizendo aquilo que a gente já sabe, né, que a ciência já afirma, são animais sencientes, têm vida emocional, sentem de forma consciente, então eles estão ali vivenciando aquele ambiente, se vendo como indivíduos numa situação de perseguição. E o que é mais impactante, Rafael, é que os veterinários afirmam que nesse formato de perseguição, os suínos, eles têm na natureza, embora a gente já quase não encontre suínos em estado natural, mas eles têm um instinto natural de presa. Eles não são predadores se vivessem livres no ambiente natural. E isso faz com que todo animal que tem uma característica de presa e de não de predação, ele sofra altos níveis de estresse na medida em que é perseguido por alguém. E isso descarrega no suíno uma carga hormonal e de estresse altíssima. E isso, só quem pode afirmar, na verdade, é um técnico, é um médico veterinário, é a partir dos estudos que são feitos na medicina veterinária. E, portanto, eles chamam isso de mecanismo da fuga, que faz com que o animal vocalize intensamente. Então, a vocalização intensa de um suíno é sinal de desespero e de estresse, não é uma simples vocalização do nada, ela tem um sentido, ela é uma expressão do comportamento animal diante do medo e do desespero diante de uma situação de predação. E eles, portanto, sofrem psicologicamente, além da forma como a prática se desenrola, que faz com que eles sofram fisicamente também. Então, se vocês forem ver as imagens, quem tiver curiosidade, vai ver que as pessoas se jogam sobre os animais, um puxa por uma pata, outro puxa por outra, porque eles querem disputar o porquinho para ficar com o porquinho, para ganhar a prova, né? Existem modalidades da pega do porco que são diferentes, que é a chamada pega do porco na lama, onde aí não há competidores, é uma arena menor, uma espécie de um chiqueiro com lama, e eles largam o porquinho ali e a pessoa fica escorregando, né, e tenta capturar o porquinho da mesma forma. Mas se joga, porque uma hora tem uma torcida de pessoas ao redor assistindo a prova, rindo da pessoa que está escorregando e não pegando o porquinho, até que a pessoa dá tudo de si para pegar o porquinho, né? Então, a prática ela acaba sendo meio padronizada. Tem o ato violento da captura, que causa lesões físicas no porquinho, que é um filhote, que não sabe o que está acontecendo consigo naquele momento, ele não sabe que está numa brincadeira, né? Não quer estar ali, vocaliza intensamente e sofre psicologicamente. Então, todos esses elementos foram postos em laudos veterinários, né, que foram decisivos para a primeira decisão judicial
de proibição em sede de tutela de urgência, né, que a gente costuma chamar em liminar, a proibição do evento. Então, o primeiro caso foi em Estrela. E depois desse primeiro caso, que teve inclusive uma repercussão na imprensa pelo ineditismo, né, até com certo ar de chacota no primeiro episódio, sabe, o jornalista que gosta de dizer, olha, a pega do porco é proibida. E em rede social, em sites de notícias, até alguns que têm a oportunidade da pessoa comentar embaixo. Então foi uma experiência um pouco chocante, assim, a primeira, porque a gente acha que conquistou algo muito significativo, mas vai ver que a reação das pessoas é de ridicularização e até mesmo de incompreensão, né? E os principais argumentos que surgiram nesse primeiro caso, Rafael, que foi talvez o mais emblemático, e o que deu um pouquinho mais de trabalho, por não existir precedentes que amparassem essa decisão, né, anterior, era justamente o argumento da cultura, o argumento da tradição. Então, basicamente, quem defendeu no primeiro processo, que foi o próprio Poder Público Municipal, a Procuradoria do município de Estrela, porque o município era o réu na ação, ele que estava organizando o evento, né? Apareceu o argumento da tradição como principal argumento. Essa prática resgata a cultura dos nossos antepassados. Essa prática resgata a cultura dos povos de origem germânica, da imigração germânica, né? E é um evento de entretenimento. Então, o primeiro argumento, o da tradição. Já faz mais de 20 anos que estamos fazendo essa festa aqui, por que agora vocês vêm dizer que é crueldade? Né? Se há 20 anos a gente está fazendo e nunca ninguém reclamou. Né? Resgata a cultura, aí veio estudos de como essa prática era desenvolvida lá no século passado, quando os imigrantes vinham para cá, de origem alemã, colonizar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sobretudo essa região sul do Brasil, que teve maior colonização germânica, e eles se divertiam correndo atrás dos porcos. Isso era uma tradição, uma cultura de 2 séculos atrás. E agora, em pleno 2020 ou 2019, na época, e toda a década dos anos 2000, porque já havia praticamente 2 décadas que isso vinha sendo praticado de novo, né? Incentivado pelo poder público, o que é mais curioso, né? O poder público tem o dever de proteger a fauna, incentivando esse resgate de uma cultura totalmente discutível, né? E além disso, os argumentos que vêm a reboque, a geração dos empregos, ser uma festa que arrecada fundos, ser um evento de entretenimento local, que faz com que haja aquela sociabilidade, né? Mas o Judiciário Gaúcho teve muita razoabilidade na primeira decisão e o evento foi proibido, sob pena de multa diária. E aí surgiram as primeiras decisões no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesse primeiro caso houve recurso de agravo de instrumento e aí surgiram as primeiras decisões. E as decisões do tribunal foram no mesmo sentido. Nós tem no mínimo 2 acórdãos bem interessantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde afirmam, na linha dos julgados do STF, que o direito à cultura é assegurado por nossa Constituição, mas não é salvo-conduto para práticas exploratórias com os animais. A cultura, ela também precisa se amoldar ao nosso ordenamento jurídico e a outros valores que colidem ou colidam com a utilização de animais em eventos tidos como culturais. Diga, Rafa. Esse é um dos pontos principais, que a cultura, como qualquer outro direito fundamental, não é absoluto. Então, nem tudo que é passado de uma geração a outra merece ser protegido, né, constitucionalmente, e faz-se, na verdade, necessário que seja uma cultura condizente com os objetivos fundamentais da nossa República, de construção de uma sociedade livre, justa, solidária e antiespecista.
Sem dúvida, sem dúvida. E uma das dificuldades, muitas vezes, Rafael, e a gente pode, quem atua com o direito animal, às vezes a gente tem alguns desafios, né? Algumas coisas parecem muito claras para nós, mas não são tão claras assim para quem está um pouco dissociado dessa perspectiva de inclusão dos animais como sujeitos, como seres que merecem uma proteção individualizada, né? Por exemplo, surge também na pega do porco o argumento de que não tem crueldade na prática, que os animais eles são capturados com as mãos, dificilmente vai ter a morte de um suíno numa pega do porco, né? Eles não enxergam crueldade. Então foi necessário, e muitas vezes nós que atuamos com o direito animal, vamos ter que produzir a prova da crueldade, porque a própria crueldade, ela é, no nosso ordenamento jurídico, um conceito aberto, né? A gente consegue, e a sociedade como um todo, tem muito mais facilidade de enxergar uma crueldade contra cão, contra um gato, e não enxergar crueldade contra animais de produção. E, por exemplo, a questão da pega do porco, vai surgir em algumas dessas ações o argumento de que a gente se alimenta de suínos. Até esse tipo de argumento aparece. A sociedade tem suínos esquartejados em bandejinhas para serem vendidos nos açougues, nos supermercados. Então, por que a pega do porco, que sequer acarreta um abate, uma morte do animal, via de regra, né? Deveria ser considerada uma prática cruel. Então, esse nível de falta de percepção também é problemático. Então, por isso a gente tem que se valer da construção e da argumentação da medicina veterinária. Né? Hoje em dia, o direito animal ele é totalmente interdisciplinar. A gente tem que dialogar, fazer esse diálogo das fontes e dialogar com a medicina veterinária e nos amparar da medicina veterinária naquilo que ela vem para nos ajudar, né? Que é para dizer, olha, aqui tem crueldade sim, o animal sofre física e psicologicamente, ele tem uma vida emocional, ele tem consciência do que está acontecendo consigo, então aquele sofrimento é consciente, né? E a partir daí desenvolver uma narrativa que permita com que a pessoa que vai tomar a decisão, né, se sensibilize com esses argumentos e reconheça o sentido da interpretação constitucional que a gente quer dar. Né? Então, né, e provas, na verdade, para que a gente consiga fazer frente ao argumento econômico e ao argumento cultural, que geralmente são os mais utilizados, né, em defesa da manutenção dessas práticas aos animais. Então, quando a gente consegue apresentar uma prova técnica, como você fez, eu li a pela inicial, muito bem escrita, desenvolvida, e ali você esclarece ainda esses pontos que a medicina veterinária atestou, a causação ali de dores psicológicas e também, eventualmente, físicas a esses animais. Né? Então, é fundamental realmente a prova técnica, constatar o óbvio, né? Que não é óbvio, sem dúvida. mas precisa ser constatado. Sem dúvida. E depois, Rafa, a gente conseguiu em mais 3 cidades do Rio Grande do Sul que em 2020 também organizaram eventos semelhantes. Então foram no total já 4 ações civis públicas julgadas procedentes, né, que proibiram definitivamente a pega do porco em 4 cidades do Rio Grande do Sul. Os processos já transitaram em julgado, então as decisões são definitivas. E recentemente, nesse ano, junto com algumas colegas advogadas do Paraná, eu atuei no caso junto com elas, a gente conseguiu proibir a pega do porco em Londrina, no Paraná, onde também, num evento organizado por uma entidade privada lá, a pega do porco foi proibida por decisão liminar do Poder Judiciário, e aí a pega do porco não foi realizada. Inclusive, esse processo, a parte organizadora sequer recorreu da decisão. Então, já temos um histórico de 5 casos no Brasil de proibição da pega do porco, mas não pensem que acabou. Não pensem que acabou. No próprio Paraná, a gente estava ciente que mês passado estavam planejando organizar uma pega do porco. Ela só não aconteceu no Paraná, numa outra cidade,
em razão da prefeitura ter tido um aumento de incidência de reincidência da Covid, e eles decidiram cancelar o evento por ser um fator de aglomeração, né? Então, esse foi o definitivo, mas a gente já estava olhando, dizendo, meu Deus, mais um caso, talvez tenhamos que judicializar. Mas é assim, com base agora nesses precedentes, a gente já tem um histórico de decisões e uma lógica interpretativa do Poder Judiciário, gaúcho, do Paraná, né, e que nos fortalece para, à medida que a gente sabe de um novo caso, poder ir lá e provocar a discussão, enquanto isso não se tornar uma lei proibitiva, que é o que a gente espera que um dia aconteça, né? Talvez se a gente tiver uma lei federal proibindo pega do porco, fosse algo mais não digo que fulminaria de vez, porque como a gente falou no início, muitas vezes a decisão judicial ou a própria elaboração de uma lei por si só não muda a cultura, né? Que muitas vezes é tão forte, né? Mas já é algo no sentido de uma orientação, né? Porque o que eu ia complementar, Rafa, desculpa só me alongar, é que no primeiro caso, quando a gente conseguiu a primeira decisão, os comentários das matérias que saíram foram num sentido não muito agradável para nós que estávamos atuando no caso, sabe? No sentido de criticar, pô, mas não tem mais nada que fazer, poxa, onde é que tem crueldade aí? Garanto que vai fazer um churrasco depois. Esse tipo de argumento, entendeu? Que é num sentido um pouco de ridicularização, de menosprezo do trabalho. A gente começa a perceber, puxa, eu acreditava que talvez a decisão judicial pudesse impulsionar com que as pessoas, até que estão inseridas naquele contexto, enxergassem isso e, de algum modo, se dessem conta de que estão compactuando com uma prática inconstitucional, indigna, ultrajante para os animais. Mas muitas vezes isso não é percebido, né? Mas eu acho que o nosso papel, Rafa, é esse, sabe? Muitas vezes, no direito animal, a gente atua meio que de forma contra-majoritária. A gente vai buscar a justiça, e a justiça, às vezes, não é o que a maioria apregoa, né? Não, a cultura, por vezes, e esse é um exemplo claro, porque as pessoas nessas cidades participam dos eventos de uma forma bem intensa, então essas pessoas não estão enxergando aquela violência, não estão percebendo que estão participando ou se divertindo às custas do sofrimento animal. Não tem aquela perspectiva da outridade, né? Diga. Eu me lembrei aqui de até a doutora Laura Cecília estava presente aqui, um abraço para ela, se ela ainda estiver. Eu gosto muito de um artigo dela sobre o sacrifício de animais em cerimônias religiosas, é um julgado do STF, e ela faz uma consideração que eu acho muito relevante para a gente pensar numa situação que é o seguinte, a gente está mencionando aqui pessoas que perpetuam, que participam dessa atividade, e para elas não há um dano ali suficiente que as impeça de participar. E a Laura, quando escreve esse artigo, ela faz uma consideração de que o direito animal, naquela ocasião, ele não pode deixar ser visto como um inimigo dos candomblicistas, dos umbandistas, das religiões que fazem sacrifício de animais. Isso é muito importante, eu acho que nesses casos aqui também, porque nós ficamos chateados, nós ficamos bem revoltados e indignados com, digamos assim, uma cegueira daquelas pessoas para com aqueles animais. Uma cegueira socialmente construída, né? A gente sabe que o especismo é uma organização social estrutural que nos cega perante as sensibilidades dos outros animais e transforma esses seres em mercadorias, em produtos, em elementos de diversão, de entretenimento aos nossos olhos. Então, eu acho muito interessante quando a Laura fala isso, e ela frisa até que a nossa defesa é pela manutenção, pela preservação da vida dos animais, e não o ódio às pessoas que praticam isso. A gente tem que andar do lado dessas pessoas para que elas percebam, por meio desses argumentos, por meio desses laudos técnicos, que se aquilo em algum momento foi uma tradição,
Hoje em dia não dá mais daquela forma. Por que não substituir por outras formas? Sei lá, bota lá um leitãozinho de papel, pede para uma criança desenhar, pintar, bota ali algum carrinho para fazer barulho, bota alguma coisa diferente, né? Para que as pessoas confraternizem, se divirtam, se unam no fim de semana, num dia de feriado, mas sem causar sofrimento, crueldade e tudo mais, né? Não, sem dúvida, estou plenamente de acordo. Concordo também com esse texto da Laura, acho bem interessante. Diga. E, Rami, eu queria aproveitar, a gente interagiu um pouco aqui com a turma, e tem uma Ah, certo. pergunta do canal Animais Não São Comida. E ele pergunta assim: o que podemos fazer para que não seja proibida apenas em 4 ou 5 cidades, e sim no Brasil todo? São dois caminhos, ou uma lei federal, né, nesse sentido. Aqui no Rio Grande do Sul, depois das 4 decisões que a gente obteve nessas ações civis públicas, teve a propositura de um projeto de lei por um deputado estadual aqui, gaúcho. Talvez, se esse projeto de lei vier a ser aprovado, nós teremos uma proibição em nível Rio Grande do Sul, por uma lei estadual. Então, tem um projeto de lei, um PL em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em nível Brasil, isso demandaria uma propositura de um projeto de lei federal, né? Por mais que a gente ainda possa interpretar, por óbvio, que a Constituição Federal já proíbe, já veda a crueldade aos animais, mas aí isso precisa, caso a caso, ser, né, provocado na medida em que tu encontre situações em que ou uma iniciativa privada ou o próprio poder público promovam um festejo como esse, né? E o outro caminho seria, através de uma ADPS, nível chegar no Supremo Tribunal Federal e tu ter, então, uma decisão de âmbito nacional, né? Então, ainda não chegamos nesse ponto, por isso que a gente ainda está no trabalho de enfrentar caso a caso decisões, à medida que a gente tem um corpo mais massivo de decisões e possa, inclusive, argumentar que o poder público está desrespeitando a própria Constituição ao promover esses eventos, e surge uma entidade de âmbito nacional que tenha legitimidade para ingressar, como a DPF, poderia ser um caminho, né? Então, isso tudo está em aberto. Diga. Tem um comentário aqui bem legal, da Cris B. Veloso. Ela diz assim: gostei de ouvir outridade, palavra que criei há 13 anos para alteridade com diferentemente outro. É isso aí, a Cris Veloso é uma querida amiga, está fazendo o curso conosco na pós do IBNCE, e é exatamente isso, Cris, a outridade, né? Eu acho muito importante essa expressão que tu desenvolveu, e é o se colocar no lugar do outro, né, Rafa? Na medida que a gente consegue, não é fácil, né? Talvez até seja um pouco de pretensão humana também nos colocar no lugar dos animais e achar que a gente pode saber exatamente o que eles querem. Acho que eles devem querer algo até bem mais amplo do que aquilo que a gente tem a pretensão de achar que pode dizer que é o que eles queiram. Mas uma coisa é certa, eles querem continuar vivos, eles querem exercer o comportamento natural, porque isso eles expressam para nós. Aquilo que a gente tem em comum na animalidade, porque somos animais, né, nos permite perceber que coisas muito simples e muito básicas que nós queremos, eles também querem. E acho que isso é inegável. Continuar vivo, expressar o comportamento natural, ter relações sociais, muitos deles são animais sociais, né? Ter acesso a alimento, a sol, a luminosidade, a poder, liberdade de movimentos. Eles também querem ser felizes, acredito eu, né? Assim como nós. Então, essas práticas, que sobretudo ligadas a essas atividades que nós, por uma repetição e por aquilo que, né, o que a gente chama de cultura hoje, né, tudo que nos cerca, esses conhecimentos, esses hábitos, esses costumes que a gente desenvolve e a gente entende que precisamos manter, muitas vezes são coisas um pouco sem sentido e que podem sim
sofrer modificações na medida em que as gerações vão se passando, né? Então, não tem muito sentido resgatar coisas que hoje a gente já consegue perceber que não são corretas, que não são justas, que não são adequadas, sob o argumento de resgatar algo que se fazia há 2 séculos atrás, ou que possa ter uma vinculação com antepassados, então vamos... Não, a gente pode, como tu bem disse, manter viva a nossa origem, essas coisas que são importantes para a nossa sociedade, esses valores, mas de uma forma adaptada aos valores contemporâneos. Então é perfeitamente possível, como tu disse, substituir uma pega do porco e promover um evento de tradição germânica sem precisar fazer a pega do porco. Tu pode valorizar outras situações, danças, músicas, arte, que não tenham diretamente não venham ferir de morte o texto constitucional e não venham, sobretudo, do seu ponto de vista, né, pós-humanista, violar a dignidade daqueles seres que a gente já sabe hoje que sofrem, que sentem, que têm consciência, né? Então, é nesse sentido que eu vejo a coisa. Na minha tese, eu trabalho com a perspectiva decolonial. No direito animal também, no caso específico da exportação de gado vivo. E eu faço um levantamento dessas práticas, né, das origens dessas práticas. E na perspectiva decolonial, pensando por ela, por exemplo, rinhas de galo não era uma prática cultural aqui no território brasileiro. Foi uma prática imposta, trazida pelo colonizador. Havia muitas práticas dessas na Inglaterra, na Europa. Então, os animais combatentes, eles representavam os grupos, né, daquele tempo, como uma torcida de futebol, e os animais eram todos preparados para esse tipo de combate. E essa prática foi implementada aqui, se adaptou, e até hoje, mesmo proibida pelo STF, ocorre, né? E assim como outras práticas, como caça esportiva, também não havia aqui no nosso território, foi mais uma imposição trazida pelo colonizador. A gente está falando de suínos não haviam aqui no território brasileiro, são animais exóticos trazidos também pelo colonizador, como fonte de alimentação, também para trabalho, mão de obra, assim como bovinos, assim como as galinhas, que não são também nativas aqui do território brasileiro. Então, na perspectiva decolonial, a gente tem, né, um cuidado muito grande para não reverenciar determinadas práticas do colonizador, né, que, na verdade, acabaram trazendo para cá uma cultura de crueldade para com os animais. Inclusive, o nome técnico utilizado assim, na história para atividades assim é a cultura de esportes cruéis, né, que envolve aí rodeios, vaquejadas, faras do boi, assolamento de touros, assolamento de cães e as aves combatentes, né? Ramê, mais uma pergunta, tá aqui na 10:05, para a gente finalizar. E aí, como pergunta para você fazer suas considerações finais, o que as pessoas podem fazer para superarmos essas tradições cruéis aos animais? Pois é, Rafael, essa é uma pergunta difícil, sabe? Eu não sei se eu tenho capacidade de respondê-la na totalidade. Eu vejo algumas questões que me orientam, né? Porque eu também estou inserido num contexto cultural, como eu te disse, eu estou em desconstrução, eu venho de uma cultura, eu estou inserido na cultura do gaúcho, que tem uma série de tradições e nada legais para os animais, né? E como eu digo, é um desafio constante. O que me parece que individualmente a gente pode fazer é buscar pensar pela nossa própria cabeça. Primeiro ponto. Eu, como professor, eu tenho essa bandeira, assim. Acho que as novas gerações, sobretudo, por mais que eu não estou aqui com nenhum sentido pejorativo, eu acho que a globalização, de uma forma geral, os meios de comunicação, as estratégias de marketing que estão por trás de todo o setor industrial
E quando eu falo indústria, eu não falo só da alimentícia, eu falo também do entretenimento, do vestuário. Todas essas indústrias, de um modo geral, elas querem que o pensamento seja homogêneo, elas querem, de alguma forma, colocar um véu sobre essa realidade da exploração animal, e muitas pessoas se acomodam diante disso. Não procuram descortinar isso, não procuram ver como é que um bife chegou lá na bandejinha do supermercado, não procuram ver se de fato eu pagar um ingresso para entrar num rodeio, por mais que eu possa me divertir com amigos ali, dar risada, parecer algo bacana, algo que vai gerar uma sensação de felicidade para mim momentânea, se tem algo além disso, se tem um ser que está em sofrimento, né, que está sendo explorado, às vezes até o ser humano que está ali participando daquele evento também tem as suas dificuldades, também está ali, talvez não quisesse estar ali, né? Então eu acho que isso é o mais importante. O direito animal, ele nos revela algumas coisas que a gente não está acostumado a pensar, a receber esse tipo de informação, né? A ética animal, sobretudo, também nos traz essa densidade de informação e de reflexões a serem feitas. Eu acho que esse é um primeiro passo. A gente procurar informação, procurar enxergar no outro, e aí vem a outridade de novo, que ali tem um ser, que não é uma coisa, a gente já sabe disso, não precisamos ficar repetindo, o animal não é coisa, obviamente que é um ser vivo, e para além de um ser vivo, é um ser vivo senciente, com emoções, com vida emocional, com preferências, né? E com hábitos, com cultura também, já se defende hoje que os animais também têm a sua cultura, né? Então a gente tem que cada vez mais buscar enxergar isso, e automaticamente, Rafa, me parece que os níveis de empatia, sabe, eles vão aflorar em cada um de nós. Quando a gente não enxerga, quando a gente coloca a cortina, quando a gente quer uma vida fácil, não quer problema, não quer ouvir falar do que acontece com os animais para não sofrer, pode ser uma fuga, mas não colabora com a redução do sofrimento animal. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ver imagens, não quer nem vou olhar lá a pega do porco. Não precisa ver, participar da live hoje já trazendo essa informação, talvez se um dia tu te deparar com a prática, tu vai poder identificar pontualmente que aquilo ali é uma prática cruel, e talvez ou tu seja o ativista do momento, que fale alguma coisa, ou que faça alguma coisa, né? Ou no mínimo não participe, não compactue. Porque o não compactuar também já é algo muito importante. Né? O boicote a essas práticas é um caminho. É talvez um caminho individual. Né? Agora, como isso vai chegar na massa, aí também envolve outras esferas de atuação, que quem está, de fato, já com essa perspectiva de atuação, tem que se focar, que é a perspectiva da política, eleger bons representantes, porque não adianta nada a gente teorizar aqui, as pessoas se convencerem, mas daqui a pouco meia dúzia domina um congresso legislativo e aprova um projeto de lei que justifica com que grandes empresários organizem grandes festas de exploração animal e que a gente não consiga fazer nada. Então, é o campo da informação, do conhecimento, da tua perspectiva ética de não compactuar com isso, e é o campo da luta do direito, né, que cabe a nós, advogados animalistas, dentro das nossas possibilidades, atuar cada vez com mais força, e o campo da política. São as três esferas, né, importantes para a gente conseguir, de fato, ganhos para os animais. Porque se eles não tiverem representação política, fica difícil para a gente, Rafa. Exatamente. E tem uma pergunta aqui da Jéssica Ramos, e ela diz assim: indica algumas doutrinas, por favor, professor. Poxa, sobre esse tema
Bom, sobre direito animal, é um mundo, né, Rafael? É um mundo. Depois, até, se a Jéssica quiser me mandar uma mensagem, eu posso botar o meu e-mail. Eu vou dizer aqui, é Rame, com dois M's, ramme.adv@gmail.com. Esse é meu e-mail. Me manda um e-mail lá que eu te encaminho o que eu tiver. Tem um livro que eu estava dando uma olhada antes da nossa live, que é bem bacana, que é da minha amiga Fernanda Medeiros, do Jaime Vengarten Neto e da Selma Petterli. Esse livrinho está disponível também em formato PDF. Vocês encontram nas redes. Se botar no Google, acho que consegue baixar ele. Né? Animais não humanos e vedação de crueldade, o STF no rumo de uma jurisprudência intercultural. É bacana porque analisa esses principais julgados do STF em matéria de vedação à crueldade em práticas culturais e faz uma abordagem inicial ali sobre o conceito de cultura, essa perspectiva da multiculturalidade e vários aspectos que envolvem essa temática, né? Justamente o que eu ia frisar, nessa obra da Fernanda e dos demais, tem ali os significados de cultura, tem as características da cultura, da adaptabilidade, da cumulatividade, né? Tem um apanhado muito interessante, um estudo impressionante sobre a cultura, eu aprendi muito, e eu acabei de concluir um módulo para um curso de Direito Animal, justamente Direito dos Animais, e essa obra foi muito importante para mim. Pode mandar aqui também, no meu pessoal, Rafael, ou no Move, perguntas que a gente te sugere também, doutrinas, artigos, lives, né? Para que você conheça aí o direito animal. E, meu amigo Ramê, uma das coisas que me enche de esperança nessa vida, que dá sentido para que eu desperte de manhã, levante a cabeça e vá à luta, é ter pessoas assim como você, um movimento animalista, um movimento que muito me alegra, que me dá esperança, que me motiva, e realmente a gente fica muito encantado de encontrar pessoas que estejam com essa sensibilidade para com os animais e o mundo natural. E se dedicando, como você está se dedicando, né? Independente e acima da questão financeira, né? Para uma causa tão relevante. Então, te agradeço muito, meu amigo. Gratidão e te desejo aí muita saúde, vida longa, para que você siga firme e perseverante trabalhando pelos animais. Rafa, muito obrigado mesmo por tuas palavras. Tu é um amigo querido. Eu vou estar em Niterói, hein? Acho que nós vamos se encontrar aí em Niterói em agosto. Poder te dar um abraço fisicamente. E só dizer para o pessoal, então, como recado final, que se fez um pouco de sentido isso para vocês, que vocês, de fato, sejam a voz dos animais sempre que possível, considerem o veganismo, sobretudo, considerem o veganismo para aqueles que ainda não são veganos, porque o veganismo é transformador e muda a nossa vida para sempre, e muda para melhor. E não é nenhum sacrifício, portanto, ser vegano, como alguns pensam, né? E que possamos juntos, Rafael, eu, tu e todos os demais colegas e o pessoal que está nos assistindo, que já atua com direito animal ou que é ativista da causa, sigamos juntos, sigamos fortes, não vamos baixar a cabeça, porque a luta não é fácil, mas ela como diz o professor de Portugal lá, o Fernando Araújo, é o bom combate, né? A gente luta o bom combate, então a gente não tem que esmorecer não, e temos que seguir juntos, porque a gente se apoia, né? Não é uma luta fácil, mas assim, com o apoio de todos e com força, a gente consegue aqui e ali algumas coisinhas bem importantes para mudar a realidade, que é o que a gente quer, né? Para eles, para os animais. Você fez história, meu amigo, com as decisões aí da pega do porco. E quando vier para Niterói, você vai vir para o congresso, né, do Instituto Abolicionista Animal, também estarei presente, estarei coordenando uma mesa e te ofereço aqui a minha casa para você se hospedar, tá? Fica super à vontade, vai sempre te receber. Ah, que legal. Mas eu já estou com hotel, Rafael, agora não adianta. Mas a gente vai se ver, vamos se ver e conversar bastante. E aproveitem para se inscrever, estão abertas as inscrições, né? Quem desejar participar, né? Vai ser um encontrão
de várias pessoas do Brasil e do exterior, né, discutindo aí o direito animal. Semana que vem, na próxima segunda-feira, receberemos aqui o professor Vicente de Paula Taide, com o tema, veja que interessante, Ramê, a ressignificação da vida após o direito animal. Olha aí que legal. Ah, vai ser fantástico. Professor Vicente, já deixo aqui a recomendação, não percam, porque é fantástico. O professor Vicente é um dos grandes nomes que a gente tem no direito animal no Brasil, e sem dúvida vai ser um encontro incrível. Eu vou estar assistindo vocês. Isso aí. E na próxima quinta-feira teremos também uma outra live junto com o André Trigueiro. Nós vamos participar de um canal na Federação Espírita Brasileira, onde está sendo lançada a nova edição do livro Espiritismo e Ecologia, escrito pelo André Trigueiro. Então nós estaremos participando dessa live quinta-feira às 20 horas. E Ramê, para finalizar mesmo, fale dos seus canais, convide a turma. Eu sigo os seus canais, aprendo muito, você tem postagens assim muito didáticas, muito bonitas, e deixa aí o seu recado para a galera te conhecer mais por lá também. Tá bem, quem quiser me seguir no Instagram, né, o meu nome é Rogério Ramê, @RogérioRamê, vocês me encontram ali. Eu procuro divulgar sempre um pouquinho do meu trabalho na advocacia e na própria docência, né, por esse perfil pessoal. Eu tenho também um canal no YouTube acho que tem umas 70 e poucas palestras gravadas, tem palestra do Rafael e de outros colegas. Para quem está aí estudando direito animal, o pessoal que está na graduação, que está fazendo TCC, dá uma passadinha, o canal chama Direitos Animais e Veganismo no YouTube. São palestras abertas, é só entrar lá, assistir, escolher o vídeo que quiser. Tem palestra de congresso, tem palestras específicas sobre temas com convidados. E o meu e-mail eu já deixei, se alguém quiser fazer um contato, aí tiver alguma dúvida, eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Né, rogério.adv@gmail.com. É isso, Rafa. Beleza. Participou uma turma muito legal aí do movimento animalista, alunos meus, alunos seus, professores aí do direito animal. Não deu para falar com todos, né? Mas fica aqui o nosso abraço. Até uma próxima e sigamos. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Rafael. Um abraço. Tchau, tchau.